Nós vamos falar de ídolos. Ídolos. Mas essa semana eu estava conversando com o meu pai, presbítero Josias, né? E eu louvo a Deus, de vez em quando ele dá um aperto na gente e manda palavras, e é engraçado que ele manda para todo mundo, né? Quando ele aperta um, ele aperta todo mundo. Quem passa por lá e deixar o zap, o telefone com ele, vai sofrer apertos também, entendeu? Mas graças a Deus, porque os assuntos, eles sempre, são bênção na minha vida, e às vezes vem coisas na hora de que a gente precisa, e coisas que a gente precisa entender. Ele mandou um recado para os filhos, falando sobre ídolos, falando sobre idolatria. Eu acredito que eu vou começar hoje, domingo, e na próxima quinta-feira eu termino. Porque eu quero falar de 3 coisas pertinentes a ídolos, tá bom? Então, abre comigo em Isaías, capítulo 2, versículo 8. Bem devagar, com muita calma, paciência. Se eu der uma rateada, os irmãos já sabem, né? Pastor, nesse versículo não, nesse número não. Daquele jeito que vocês já conhecem. Isaías capítulo 2, versículo 8 diz assim: também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Uma pergunta fica no meu coração, e essa pergunta já é de muito tempo, como pode o ser criado tirar da criação objetos de adoração? Vou ler de novo. Como pode o ser criado tirar da criação, que foi criada por Deus, objetos de adoração? Esse tem que ser um questionamento sempre nosso, porque eu vou dizer com toda certeza, todo o ser humano é idólatra. A gente tem a mania de dizer que idólatras são o pessoal da Igreja Católica, porque a gente vê imagens. Isso é idolatria? É idolatria. Mas não é só eles, não. Não tenha dúvida, nós, de uma forma ou de outra, idolatramos alguma coisa. De uma forma ou de outra, nós somos idólatras. E eu quero mostrar isso na palavra. Por que eu quero mostrar isso para a gente na palavra de Deus? Para que a gente vigie o nosso coração, para que a gente entenda o nosso posicionamento como cristão, não como membros da casa ou como membros de alguma igreja, não. Nós somos cristãos, nós fomos chamados por Jesus. Para quê? Para mostrar a vida dele e não a nossa. Então, o ser criado não pode tirar de forma nenhuma da criação objetos para adoração. De forma nenhuma. Então, o que é um ídolo? Tá bom? Isaías 41, versículos 6 e 7. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse, ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou ao ourives. E o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Ele está falando de um artífice que está fazendo um ídolo. O esforço do homem em fazer um ídolo é porque existe algo no seu coração. E por existir algo no seu coração, ele faz algo para desejo seu. O que é um ídolo? O ídolo é qualquer coisa da criação de Deus que tome o lugar do Criador. Ou qualquer coisa da criação criada que tome o lugar do Criador. Qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus é um ídolo. Não só é uma estátua. Quando você precisa de alguma coisa e você acha que por fazer algumas coisas aquilo acontece, você colocou aquilo no lugar de Deus. Vamos falar das pessoas que gostam de jogar. A pessoa lembra que naquela vez que ele ganhou aquele negócio, porque ele teve sorte, ele estava com uma blusa. Então ele usa aquela blusa porque aquela blusa lhe deu sorte.
Isso é idolatria. Por quê? Porque ela colocou algo no lugar de Deus. Ela pegou algo desta criação, de algo que foi formado pelo Criador, e colocou no lugar de Deus. Ok? O ídolo pode ser muitas coisas. Ele pode ser ouro, ele pode ser prata, ele pode ser dinheiro, ele pode ser carro, ele pode ser emprego, ele pode ser um filho, ele pode ser um marido. O ídolo pode ser pessoas que se acham inteligentes, que andam em filosofias, no racionalismo, humanismo, naturalismo, feminismo, comunismo. A gente emenda tudo, né? Mas o ídolo é quando você vê algo e acha que aquilo dessa criação pode suprir a sua necessidade. Então pensa em qualquer coisa nesse mundo. Eu sei que nós amamos os nossos filhos, eu sei que minha esposa me ama pra caramba, né? Ela olha para mim assim, baba, aquele negócio todo, pá, né? Mas se ela vê em mim alguém que pode suprir a sua necessidade, ela está me idolatrando. Mas pastor, calma aí, o senhor não é o provedor? Não, o Senhor me colocou como provedor. É essa parte que eu quero que os irmãos entendam. Se você tem uma habilidade, vamos falar de jogador de futebol, ele tem aquela habilidade por causa de quê? Porque foi Deus quem deu. Ele não é autossuficiente, ele só joga a bola, tem aquela habilidade porque foi Deus quem deu. E se ele acha que ele é um bom jogador por esforço seu, ele se idolatra, correto? Se eu acho que o meu dinheiro no final do mês é que paga minhas contas, eu sou um idólatra. Se eu acho que o meu filho é tudo para mim, sem entender que Deus é quem deu o seu filho, eu sou um idólatra. Porque está no lugar de Deus. Existe um Deus no céu, e foi Ele quem deu. E se foi Ele quem deu, quem merece a adoração? É Ele. E ponto final. Quando nós lemos a Bíblia em todo lugar, quem já leu a Bíblia, ou como nós lemos aqui, estudamos a Bíblia no começo, aonde Deus pegava no pé do povo? Da idolatria. Quando vocês chegarem naquele lugar lá, na terra que eu dou para vocês, não se misture com os outros povos. Não se ajoelhe aos ídolos dos povos. Por que não se ajoelhe aos ídolos dos povos? Porque é prata, é ouro, mas tem boca não fala, tem nariz não cheira, tem olho não vê. É algo morto, não existe, é imaginação do homem. É desejo do homem. Quando a gente vê os ídolos romanos, qual era, quando a gente vê a função deles, você vê exatamente que era por causa de algo do coração deles. A Afrodite era a deusa do amor, correto? Estou certo? Por que era deusa do amor? Porque de repente a mulher perdeu o marido, ou perdeu o desejo pelo marido, o esposo, tanto vice-versa, seja lá quem for. Então, ele idolatra alguém achando que pode restaurar aquilo que ela perdeu. E ela põe a sua confiança em algo que ela imaginou no seu coração. Entenderam? E aí ela olha para aquela mulher, que é algo que alguém imaginou, e ela pensa que aquela pessoa, aquele Deus pagão, pode fazer algo por ela. Ela se tornou idólatra, porque aquela pessoa não pode fazer nada por ela, até porque quem é o amor é Deus. Se eu sinto amor, é porque Deus é amor. Ok, até aí, vocês estão entendendo? Beleza? Então vamos lá. Deus não divide a sua glória com a sua criação. Deus não divide... Nossa, como tem gente que acha que isso aqui é egoísmo. Como tem gente que acha que isso aqui é egoísmo. Você imagina algo bem ridículo, bem ruim de se imaginar, mas eu vou falar assim mesmo. Mas você imagina, você vai lá na loja, numa concessionária, e compra um carro. O carro é de quem? É seu, foi você que comprou, correto? Quem bota gasolina no carro? É você, correto? Não é você que limpa o carro? Às vezes, né? Tem dia que eu não limpo não, o carro fica sujo, mas tudo bem. Quem faz a manutenção do carro? É você. Já viu o carro sair sozinho? Já viu o carro se autoabastecer? Já viu um carro se autolimpar? Não existe.
Tem um carro agora que tem computador, mas foi alguém que instalou aquele computador para que oriente o motorista. Mas ele não pode fazer nada se não for pelo seu dono, ok? A criação de Deus quer ir contra o seu Criador. Porque quem alimenta a criação? Quem faz o vento, o sol? Quem faz a gente respirar? Quem deu a lua, o dia, o sol, a escuridão, sei lá, a chuva? Deus! Então, se é Ele que me sustenta, se é Ele que me dá o direito de viver, como que eu quero ir contra Ele? Vocês estão entendendo? Então, quando eu vou contra Ele, eu sou um idólatra. Deus não divide a sua glória com ninguém, mas Ele manifesta a sua glória em nós. Isso é lindo demais, né? Deus, quando a gente olha para a criação, é a manifestação da glória de Deus. Não é Deus, mas é a manifestação da glória de Deus. Quando você vê uma árvore crescendo, manifestação da glória de Deus. Quando você vê um neném nascendo, né, e sendo amamentado pela mãe, é a manifestação da glória de Deus. Quando você vê os homens envelhecendo, é a manifestação da glória de Deus, porque disse no paraíso que os homens morreriam, porque não ouviram a Ele. Então, a manifestação da glória de Deus está na sua criação. Entenderam até aí? Então, mas Deus não divide. Eu não posso dizer que eu faço. Eu tenho que dizer, Deus fez. É diferente. Então, Deus não divide a sua glória com ninguém, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Onde está escrito? João capítulo 1, vamos ler do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e diz, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Põe um ponto nisso e acabou. A criação é de Deus. Então quem merece adoração? Deus. E entendemos que através do seu Filho, porque foi Ele que veio ao mundo, porque o homem não soube adorar a Deus, então Jesus veio e cumpriu. E aí nos deu novamente acesso a Deus. Então abre comigo, Salmos capítulo 19, vamos ler alguns textos, para deixar bem firmado isso que nós estamos falando. Quer ver outro ídolo? Dinheiro. Dinheiro. A gente acha que sem dinheiro, e todo ser humano é assim, a gente não faz nada. Está ali. A Margarete sempre manda os comprovantes, as coisas, né, das coisas que estão sendo feitas. Né? Glória a Deus, está sendo feito. Não é aquela fortuna, mas de vez em quando a gente é tentado a dizer, ai meu Deus, vai acabar daqui a pouco o dinheiro. E como é que faz? Ué, a minha confiança está no dinheiro? Não, está em Deus. Se Deus quiser embargar a obra, Ele não é dono da obra? Ou sou eu que sou dono da obra? E aí eu dou glória a Ele. Vocês entenderam? Eu não posso tentar forçar contra Deus. O que eu faço é clamar a Deus. Eu honro a Deus. Se Ele cessar a fonte, Ele continua sendo a minha fonte. Entendam isso. Então, o dinheiro não é importante na minha vida. Deus é importante na minha vida. Sempre. Sempre nós vemos isso na vida dos apóstolos. Quando eles seguiam a Jesus, eles seguiam com ou sem dinheiro. O próprio Paulo disse, né, sei viver com muita coisa e sei viver com nada. São os maiores exemplos nossos. Eu sei viver como rico e sei viver como pobre. Sei ter abundância de comida como não ter abundância de comida. Por que ele tem essa condição? Porque ele tudo pode em quem? Em Cristo que o fortalece. Então o louvor, a glória é para Deus. Não serei idólatra. Não me ajuntarei com os incrédulos. Servirei ao Senhor e honrarei ao Senhor, tendo tudo ou não tendo nada. Isso é lindo demais. Vamos lá. Salmo, eu vou abrir aqui que senão vou me enrolar. Salmo 19. Esse texto é lindo demais. Olha como que manifesta, né, os céus, a criação. Os céus declaram, né, ou manifestam. É como se fosse audível, é só você olhar e ver. Ele declara, os céus declara, manifesta a glória de Deus e o firmamento, a terra, as obras das suas mãos. Quando eu olho, eu vejo o quê? A glória de Deus. Eu não posso me glorificar, mas em mim e em você é manifesto a glória de Deus. Ok?
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala, onde não se escuta a sua voz, e a sua linha se estende por toda a terra, e a sua palavra até ao fim do mundo. Só até aí por enquanto. Mas para a gente poder entender, quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos ela falar. E é interessante quando ele fala que um dia faz declaração a outro dia, porque nós vemos a mão de Deus agindo no tempo, fazendo com que o dia seguinte funcione. Não para, a gente não para no meio do caminho. Vamos esperar Deus acabar a obra para amanhã a gente poder acordar, né, e ver se está tudo pronto. Não, Deus fez com que aquilo que Ele projetou, segundo a palavra do seu poder, Cristo, o Verbo, fizesse acontecer. E quando a gente acorda, está pronto. E o que a gente faz? Glorifica Ele. Glorifica Ele, porque isso é importante. No versículo 7, olha o que diz. Isso o que faz é a lei do Senhor. Né? Cristo é a lei do Senhor. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Quando eu consigo enxergar a criação de Deus como manifestação da sua glória, eu consigo ver a lei de Deus em tudo que Ele faz e eu me rendo a ela. Eu deixo de ser idólatra para confiar no Senhor, somente, e não nas coisas criadas. Ok? Salmo 115. Esse salmo é lindo demais. Vocês estão entendendo até aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Quer bater em mim? Não, deixa para bater no último dia, que eu vou falar o último é o mais importante. Deixa eu ver o que é. Símbolos religiosos. Ih, Jesus, e agora? Mas deixa por último. Vamos lá. Diz assim, olha só o que o salmista começa dizendo, né? Não a nós. Ele não está dizendo a nós, Senhor, a nós. Então, ele fala não a nós, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua, não é pelo amor do homem, ou por aquele que o Senhor acha legalzinho, é ao teu nome da glória e pelo amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque, olha, presta atenção nisso, olha o que diz. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Presta atenção que aquele que não conhece a Deus, ele quer ver um Deus, ele quer ver um ídolo. Cadê o seu Deus? É o que ele está dizendo. Porque dirão os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, onde está o seu Deus? E aí fala no versículo 2, versículo 3, mas o nosso Deus está onde? A resposta para o gentio é que Deus governa, Deus é Senhor. Gentio é aquele que não conhece a palavra de Deus, aquele que não teme a Deus, aquele que não confia em Deus, faz tudo o que lhe agrada. Então, quando eu respondo a alguém que não conhece a Deus e que procura um Deus, eu digo, meu Deus está nos céus e faz como quer. Tudo que lhe agrada. Meu Deus não faz o que agrada o meu coração, faz o que agrada o coração dele. É bem diferente. Olha as mensagens que a gente tem ouvido hoje. O que você deseja? Eu vou orar para você receber. Você está precisando disso? Eu vou orar para você receber. Porque eu preciso satisfazer o meu coração. E o entendimento não é esse. O coração de Deus tem que ser satisfeito com a minha obediência a Ele. Então, quando eu digo para o incrédulo, você não confia em Deus, porque o meu Deus está no controle de todas as coisas e nada sai do controle dele. Por quê? Versículo 4. Os ídolos deles são o quê? Prata, ouro, obra da mão dos homens, é o desejo, é o pensamento deles. O ídolo do gentio, daquele que não crê em Deus, tem que ser visto, tem que ser tocado, tem que ser admirado, tem que ser lembrado.
O nosso Deus mora no nosso coração e Ele se faz lembrar em nós. É bem diferente. Ó, tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A ele se tornam semelhantes os que o fazem, assim como todos os que neles. Então, a pessoa que não confia em Deus, que confia no dinheiro, que confia no trabalho, que confia no esposo, no filho, ou que confia numa estátua, ele se torna semelhante àquele ídolo que ela formou. E o que ele está dizendo com isso? É porque se torna morto, porque não pode fazer nada por ele. Quando eu tenho alguém como ídolo meu, eu confio naquilo, eu me torno morto, porque aquilo, ou a pessoa, ou aquele objeto, não pode fazer nada por mim. O que é um ídolo? Algo que é simplesmente um objeto do desejo do meu coração. Vocês estão entendendo até aí? Então, quando eu olho para algo terreno, eu me torno terreno e carnal. Olha a continuação da leitura, né? Versículo 9. Israel, eu e você, o que a gente faz? Confia no Senhor. E Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Então, Israel, povo de Deus, igreja do Senhor, casa, vocês que estão aqui, em quem confiamos? No Senhor. Por que confiamos no Senhor? Porque Ele é o meu escudo. Ele está nos céus, mas Ele é o meu escudo. Entenderam? Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu? É Ele que nos protege o tempo todo. Mesmo que venha algo contra a gente, possa até que aconteça alguma coisa, mas estamos guardados nele. Porque se morremos, vivemos com Ele. Se vivemos, Ele está nos protegendo. Então, a nossa confiança não pode ser terrena. Ela tem que ser no Deus, Criador de todas as coisas. E aí diz assim: o Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor. Tanto pequenos como grandes, não tem diferença para Deus, todos são iguais. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens, para cuidar dela, não para tirar objetos de adoração. E aí ele fala: os mortos não louvam ao Senhor. Quem são os mortos? Aqueles que não conhecem a Deus. Nem os que descem ao silêncio. Mas nós, que conhecemos ao Senhor, bendiremos ao Senhor. Entende o que o salmista está falando? Ele está dizendo que aquele que não conhece a Deus se torna semelhante àquilo que eles adoram. Se eles se tornam semelhantes, então eles estão mortos, mas nós confiamos no Senhor. Então eles não podem adorar ao Senhor, mas quem confia no Senhor pode o quê? Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai a Deus. Isso é lindo demais. Dá para a gente poder entender que a nossa vida é guardada nele. Nós não podemos confiar em nada mais além do Senhor. Se temos alguma coisa, foi Ele quem nos deu. Então o que nós fazemos? Senhor, eis-me aqui. Se Deus tem te dado muito, glorifica Ele. Se Deus tem te dado pouco, glorifica Ele. Não estou falando isso para que a gente diga assim: então eu sou pobre, eu vou ficar pobre. Não estou falando nada disso, não. A mensagem não tem nada a ver com isso. A mensagem é: eu devo confiar no Senhor, seja lá qual for a minha situação, e jamais fazer de algo desta criação idolatria ou ídolo para o meu coração. Ok? Mais um texto e a gente encerra. Atos, e esse eu não posso deixar de ler. Esse texto acompanha a minha vida. Atos capítulo 17, nós vamos ler do 23 em diante. Eu amo esse texto. Está lá Paulo, né, em Atenas, né, passando e se corroendo no espírito, porque ele via tamanha idolatria.
Mas está lá passando. Mas está lá Paulo passeando pelo Areópago, né? Olhando aquelas imagens, aquele negócio todo, e encontra lá um altar vazio. E está escrito assim: ao Deus desconhecido. Eles tinham o Deus do amor, o Deus do trovão, o Deus do fogo, o Deus do inferno, o Deus do céu, o Deus do... Tinha Deus para tudo quanto era coisa. Deus de bicho, tinha Deus de montão. Alguns acreditam que eles escreveram Deus desconhecido porque vai que eles esqueceram alguém, né? Aí vai que... Isso é uma das teorias, né? Aí, melhor botar um altar aqui, o Deus desconhecido, porque se ele aparecer, já tem um lugar aqui para a gente colocar ele, né? E outros dizem que foi um profeta naquele lugar, e houve uma grande peste, e ele foi lá e fez uma oração, e aquela peste acabou, e aí ele não falou quem era o Deus, aí botaram lá o Deus desconhecido. Mas, em suma, Paulo chegou lá, olhou para aquele altar, e começa o seu discurso. E ele começa a adorar a Deus, manifestando Deus. Olha só, a partir do 23. Porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito. Leiam todo o texto, é muito legal. Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é que eu vos anuncio. Vou declarar a esse Deus que vocês não conhecem. É o que nós fazemos, correto? Nós não confiamos nas coisas, então o que nós fazemos? Declaramos quem é o Senhor da vida, ok? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele, Deus, Senhor dos céus e da terra, não habita. Deus quebra logo com o orgulho e com a idolatria do homem. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita neste lugar. Eu não preciso montar uma estátua. Isso aqui é um enfeite e é um lugar de maldição. E nós vamos falar sobre isso na última quinta-feira, tá bom? E aí deixa para a última quinta-feira para a gente poder falar disso. Mas vamos lá. Mas Deus não está aqui. Não tem poder isso aqui. Não tem poder neste lugar, não tem poder em mim, das minhas forças. Deus é poder, ele não precisa habitar no lugar, porque ele é dono de tudo, ele está onde quer, porque ele está em todos os lugares. É isso que Paulo está falando. Deus não habita em templos feitos para o mundo. Se você for numa igreja e a pessoa falar, Deus está neste lugar, entenda, só está neste lugar porque ele é eterno. Não porque ele habita ali, ok? Vou lá naquela igreja porque Deus está lá. Ué, ele não está aqui? Ele não está ali fora? Quando a gente está no banheiro, Deus está lá. Tinha um homem, quando a gente era namorado, não sei se eu já contei isso para vocês, não devo ter contado, vou contar de novo. Ele falava que quando o casal ia ter o seu relacionamento, o Espírito Santo saía do quarto para não ver. Ué, Deus é maluco? Deus é doido? Está com vergonha da criação? O Espírito Santo não sai, não. Ele está ali, ele está vendo o que a gente está fazendo. Não precisa ter vergonha, não, porque ele é Deus, ele é Senhor. E foi ele que criou o casamento. Não a pouca vergonha, mas até lá no meio da pouca vergonha ele está, porque ele é dono de tudo. Ele está vendo, por isso que ele julga o homem. Então Deus ele está, ele não mora. O seu trono é nos céus, os seus pés estão sobre a terra. Para ficar bem claro. Nem tampouco, versículo 25, é servido. Presta atenção, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Como que eu vou servir a Deus se é ele que me dá as coisas? Eu estou vivo por causa dele. Deus, estou fazendo a tua obra. Entenda. Ele está fazendo a obra dele em mim. Eu estou manifestando a obra dele. Eu sei que é jargão da gente falar, mas não é bíblico dizer que eu estou fazendo a obra de Deus. O certo é dizer, estou fazendo a obra do Senhor que ele me deu a fazer. Tá bom? Ele manifesta em mim a sua vontade. Vem dele. Porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas fazem as coisas e Deus, olha aí, ó, tá vendo como é que meu trabalho está bom? Ué, o trabalho é dele ou é seu? Você quer ganhar alguma coisa porque está trabalhando na casa que ele deu a você fazer? Ou a casa que ele deu a você a congregar?
Não faça isso com Deus, porque é Ele quem te dá a disposição de fazer as coisas. E glória a Deus, porque a gente entende que Ele nos deu a disposição para fazer as coisas, e nós podemos olhar e ver, Deus, obrigado por aquilo que o Senhor tem me permitido fazer. Né? E Ele fala assim, de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados. Deus deu limites. E os limites de sua habitação, para quê? Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então entenda, quando Deus criou o homem, e o homem pecou, Ele deu um tempo determinado àquele homem que vive sobre a terra para olhar para Ele, para buscar a Ele. Então, nós fomos feitos por Deus para adorar a Deus. O homem se perdeu, criou os seus ídolos. Deus deu limite e tempo ao homem para que o homem volte para Deus e olhe para Deus e pare de confiar nas imagens para confiar nele. Entende? É isso que Paulo está falando. Eu vi os seus objetos de culto. Eu vi. Mas eles não te salvam. Quem salva é o Deus, Criador dos céus e da terra. E Ele deu um tempo a vocês para que vocês busquem a Ele. Entenderam até aí? Ok? Beleza? Então ele vai, vou fechar esse texto aqui só para poder a gente encerrar. Olha o que diz aqui. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas, né, também disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E ele ainda determinou, porquanto tem determinado um dia calma aí que eu estou me enrolando. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E isto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto é lindo demais. O que Paulo está dizendo, e a mensagem de hoje é: não olhe para o mundo, olhe para Deus. Se você olha para o mundo, você é idólatra. Nós, por natureza, somos idólatras. Mas quando Cristo nos chamou, nós entendemos que jamais nós podemos confiar nas coisas. Não confie na igreja. Não confie num pastor. Confie que eu estou dizendo como se a vida de vocês dependesse dele. Não depende. Não depende. Eu não estou aqui porque ganho. Estou aqui porque Deus me chamou. E vocês sabem disso. Então, como que vocês podem confiar? Não me fale. Quantas vezes eu já falei com vocês? Muitas vezes. Quantas vezes eu falei coisas que não era para ter falado nesse lugar? Muitas vezes. Quantas vezes esse lugar, as pessoas deixaram de ajudar pessoas? Muitas vezes. Então a gente não pode jamais confiar, entregar a nossa vida a coisas, objetos, pessoas. Não posso entrar numa igreja achando que vai solucionar o meu problema. Não. Eu tenho que esperar e confiar em Deus. Porque entendi que não posso idolatrar as coisas, e sim adorar ao Criador. Simples, né? Para que a gente possa entender e sair daqui com a nossa mente forrada com a palavra de Deus, entendendo que quem comanda esse mundo é Deus. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não confie em pessoas. Jamais. Até a pessoa que te diz coisas boas. Eu confio em Deus. Eu amo a minha esposa, mas eu confio em Deus, que me deu ela. Então a minha confiança, quando ela faz ou fala alguma coisa, ó, Dudu, pode confiar em mim? Eu confio porque confio em Deus. Parece algo ruim, mas não é. Confie sempre em Deus. Porque quem deu ela a fazer o que é necessário foi Deus. Então a minha esperança está em Deus.
que isso esteja bem firmado no coração dos irmãos e que a gente saia daqui entendendo que a gente não faz da criação de Deus coisas para minha adoração. Eu olho para a criação de Deus e glorifico a Deus, porque na criação está a manifestação da glória de Deus.